Eu posso até concordar com a minoria que comenta aqui no canal e fala assim: Tiagão, você, a Maria, vai com as outras. Quando a gente faz uma crítica aqui ao Felipe Coutinho, ao Fernando Diniz, por quê? É fácil. Hoje é muito fácil, realmente, eu vou concordar com a galera que comenta aqui nesse sentido. Cobrar o Coutinho, criticar o Coutinho e o Fernando Diniz, tá? Posso concordar com você, mas eu vou pontuar aqui nesse vídeo alguns argumentos para a gente debater em relação a isso, porque alguma coisa precisa acontecer no Vasco também, né? Hoje eu entendo a galera que pensa assim, porque se eu chegar aqui nesse momento, Coutinho vai tomar naquele lugar, saiu rindo, Diniz, pô, discutiu ontem lá com o jornalista, tal, não sei o quê. Você entende? A maioria, 95% da torcida do Vasco vai concordar com o meu desabafo. Só que, família, o momento, será que é esse? O momento é a gente tentar buscar alguma solução, alguma ideia, alguma mudança, porque não dá para ficar repetindo as mesmas coisas. Então, eu posso desabafar, você pode desabafar, só que internamente o Vasco pode mudar. Eu quero dizer que o Vasco hoje, nesse momento, está repetindo as mesmas coisas que não deram certo no ano passado. O nosso treinador, ele insiste numa filosofia, ele não muda a estratégia, ele não muda o conceito. E com o Felipe Coutinho está acontecendo a mesma coisa que ele fez com o Verratti no ano passado. A mesma coisa. Eu entendo, família, que para um jogador do nível do Coutinho, ou também da importância do Verratti para o Vasco, é muito difícil ter esse entendimento. Que nesse momento é melhor você ser preservado, ficar no banco, entrar no decorrer da partida, do que ficar atuando partida após partida, jogo após jogo, e você se arrastando em campo. Porque ontem o Felipe Coutinho fez isso. Ele se arrastou em campo. E mais uma vez teve momentos, lances para ajudar, para matar, para marcar um gol e erra. Isso é constantemente, jogo após jogo. Então assim, eu não consigo entender. Os erros, eles se repetem e nada muda. O resultado não muda. Por isso que eu cobro muito aqui o Fernando Diniz nesse sentido. Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 3 horas da tarde, boa tarde dentro do possível. Uma excelente quinta-feira para todos nós. Mas aqui, ó, abri aqui o Insta agora, vou mostrar para vocês, ó. Sampaoli foi demitido. Foi demitido. Então, o Diniz, ele tem que baixar a bola dele, ele tem que parar de achar que é o dono da verdade, de bater boca com o jornalista, porque o que o Pedrinho e o Vasco está fazendo com o Diniz hoje já não é o padrão. Já saiu do normal, sabe? O Vasco já está tentando ali uma situação de Europa. A permanência do Diniz hoje no Vasco, ela já foge de qualquer coisa já vista no futebol brasileiro. E o Diniz, ele precisa entender isso. Então, se ele tiver o posicionamento que ele teve, por exemplo, lá no Fluminense, né, de dizer que eu não quero vencer assim. Se for para vencer assim, eu saio do Fluminense. Eu prefiro sair. Então, que ele saia. Que ele saia. Porque o que o Pedrinho está fazendo por ele, não dá para normalizar. Mas de forma nenhuma. E aí, família, eu vou trazer aqui algumas opiniões, melhor dizendo, em relação ao Coutinho, ao próprio Rojas, né, que a gente cobrou muito a entrada dele no jogo ontem mais cedo, e aí o Pedrosa falando do Coutinho, o Canhotinha de Ouro falando do Rojas, e vamos trocar uma ideia aqui sobre o Fernando Diniz, trazendo o Garoni, o Fernando Campos, o Gabriel Farias, e mais uma vez o Rizek, colocando na conta do elenco do Vasco, o elenco é o principal responsável por esses resultados e basicamente protegendo o Fernando Diniz. Mas família, eu fiz aqui o meu dever de casa, eu fiz questão, né, de pesquisar, de entrar em ferramentas como o Transmart, SofaScore, para pesquisar aqui os últimos números do Fernando Diniz, não somente no Vasco, tá? Campeonato Brasileiro principalmente, e a coisa é assustadora. Eu tenho muita dificuldade de ouvir do Rizek que o Bahia é infinitamente melhor que o elenco do Vasco, que o time titular, que o que aconteceu ontem é para você normalizar, porque o Bahia ganhar do Vasco dentro de São Januário é normal. Perder para o Mirassol é normal. Eu tenho essa dificuldade, porque os adversários estão conseguindo os resultados contra o Vasco sem fazer absolutamente nada. Nada, o Bahia não jogou nada ontem, porque se o Bahia tivesse bem no jogo, provavelmente teria feito 2, 3 gols no Vasco, com as falhas de movimentação, de pressão, de espaço. Teve um lance que, não sei se vocês lembram, o cara do Bahia errou um passe fácil, que eu não sei se o William José entra na cara do gol. Ele erra, toca no pé do Barros, eu acho, e o Vasco tem mais uma jogada. O Bahia estava mal ontem.
Então, assim, é difícil pra gente hoje, porque se os times que não estão jogando absolutamente nada estão conseguindo vencer o Vasco, ou empatar com o Vasco, que foi o caso da Chapecoense, cara, o que vai ser da gente nesse campeonato brasileiro? Sabe? Nesse momento, família, mais uma vez, o Vasco está na zona de rebaixamento. Cara, você acredita que eu fiquei sonhando com isso? Quando a gente iniciou a competição, eu falei, cara, o Vasco não vai pisar na zona de rebaixamento. Fiquei pensando isso, sonhando com isso. O Vasco não vai entrar na zona de rebaixamento. E mais uma vez, eu sei que o que importa é que lá na última rodada, na 38ª rodada, o Vasco não se encontre aqui, né? Não fique aqui. É isso que a gente quer. Mas mais uma vez, o Vasco está aqui entre os piores times da competição. Tá aqui, ó, mais uma vez. E aí tem essa sequência aqui, ó. E o debate que a gente tem que ter internamente é esse, Pedrinho. Infelizmente, olha a sequência do Vasco. Santos fora, Palmeiras em casa, Cruzeiro fora, Fluminense provavelmente no Maracanã, Grêmio, Coritiba, Botafogo. Olha isso. Do jeito que a gente está performando, jogando, é muito difícil acreditar realmente no trabalho do Diniz. Mas, família, deixa eu colocar aqui essa visão do Pedrosa aí, do Canhotinha, falando sobre o Coutinho. Olha só. E digo mais, senhor Coutinho, que é um cara que eu respeito, não persigo, não fico criticando, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Pra mim, a passagem dele no Vasco ela é uma passagem mediana. Acho que pegam muito pesado também, de falar que é uma merda, que não sei o quê. As pessoas passam dos limites. Agora, sair com risadinha, porque recebeu vaia, foi o que ele fez ontem. Não sei se vocês viram. Mas ele saiu rindo de forma debochada pra torcida. A torcida do Vasco, que pega chuva, gasta dinheiro com transporte, gasta dinheiro com alimentação, gasta dinheiro com tudo. Não. Tá sempre apoiando o clube. A torcida que lotou São Januário, num dia chuvoso, num sábado, pra receber o Coutinho. Exatamente. Nós estávamos lá. Eu estava lá, pelo menos. Eu estava em São Paulo. Então o ponto é o seguinte. Risadinha pra torcida do Vasco, fecha a casa, meu camarada. Porque você merece vaia, não jogou absolutamente nada ontem, partida apagadíssima mais uma vez, já tinha jogado mal contra a Chapecoense, tentaram maquiar, mas já tinha jogado mal contra a Chapecoense e jogou mal de novo. Risadinha pra torcida, se coloque no seu lugar. Todo mundo se respeita, todo mundo te respeita, mas a torcida do Vasco é soberana. Então se a torcida vaiar, fecha a casa, ó, caladinho e trabalha, porque é isso que você deve fazer, e não ficar de risadinha de deboche. Agora um detalhe importante aqui, vou começar falando sobre isso. Esse Rojas, que entrou no lugar do Coutinho, para tudo aí. Ele não pode ficar de fora não, hein? Pelo que ele jogou, ele entrou aos 38 minutos no lugar do Coutinho. Só deu ele no meio do campo. Ele não pode ficar fora desse time não. Como os dois, tanto o Nuno quanto e principalmente o André Gomes, tem que ficar sempre. Tá aí. Família, eu prometo não me estender muito nesses assuntos, porque com certeza você não está com muita paciência. Mas assim, o que eu tenho para falar do Felipe Coutinho, eu já falo aqui há algum tempo, a questão da renovação. Se o Vasco renovar pelo mesmo salário que ele ganha hoje, é um erro, tá? Eu não sei essa questão que o Pedrinho pode vir a comentar, que o Felipe Coutinho traz isso, traz visibilidade, traz sócio-torcedor. Cara, eu não sei, eu não entendo muito bem disso. Só que hoje, se o Vasco está trabalhando com a possibilidade de renovar com o Felipe Coutinho por 1 milhão, por 1,5 milhão, por 1,2 milhão, por 1 milhão e qualquer coisa, é um absurdo. É um absurdo. Ele pode vir a ser um jogador importante, é um jogador que tem recurso, tem talento, não está vivendo um bom momento. Não é de hoje, né? A minha decepção com o Felipe Coutinho não é de hoje, é da Copa do Brasil. É da Copa do Brasil, que ele não apareceu. Ele se escondeu. O Vasco sem o Coutinho, ou com o Coutinho, daria no mesmo. E não dá para você ter um jogador que ganha mais no seu elenco e você ter essa noção, essa percepção da coisa. Felipe Coutinho, não estando ali na Copa do Brasil, seria a mesma coisa que jogando. E isso me incomoda. Então não é de hoje. E aí ontem aconteceu um movimento que muita gente cobra, né, do Fernando Diniz, que coloca na conta dele as péssimas atuações do Felipe Coutinho. Eu acho que pela condição do gramado ontem, o Coutinho não baixou tanto, né, ficou mais próximo da área. E mais uma vez, erra na tomada de decisão. Falha, chuta mal, o gol que ele perde com 1 minuto de jogo, tá bom. Ah, não é um lance fácil, tinha ali um zagueiro na frente, mas, mano, ele nem acerta o gol. Ele nem acerta o gol. Ele chuta de tornozelo pra fora. Pro lado, assim, uma coisa surreal. Então, hoje, eu prometi que eu não vou me estender. Eu acho que o que envolve o Felipe Coutinho nesse momento é a mesma situação que o Verratti passou no ano passado. Você fica insistindo, você fica segurando. O Verratti, lembra? Em momentos, em jogos como o Del Valle, com 1 a menos, Internacional, entre outros jogos que não casava o estilo de jogo, o que estava acontecendo com o Verratti. E o Diniz segurava jogo após jogo, ao ponto da torcida falar, não dá, Bagrete, isso e aquilo, perder ali o carinho, né, que boa parte da torcida tinha pelo Verratti. Então, eu sei que é difícil, deve ser difícil o jogador entender esse momento de ficar no banco, de ser preservado, sabe? Eu sei que é difícil, deve ser difícil realmente porque você tem a sua vaidade, mas nesse momento, o importante é isso.
você preservar o Felipe Coutinho, porque jogo após jogo ele não rende. Ah, quer continuar com ele como titular, que eu não concordo, como por exemplo ontem, para sair alguém, era para sair ele, e não Nuno. E não Nuno, sabe? Entende? Era para sair o Coutinho. Então quer preservar, quer continuar com ele, beleza. Primeiro tempo ali, titular, mas você precisa tirar ele rapidamente. No intervalo ontem, já poderia ter feito isso. Preservar. Eu acho que ele deve começar as partidas no banco e entrando no decorrer dos jogos, sendo essa opção, entrar melhor, mudar o jogo, fazer alguma coisa diferente, voltar a ter um bom momento para voltar a ser titular. Hoje o Coutinho faz parte da mudança de ideia, da mudança de postura que o Vasco tem que ter em campo. Um camisa 10 com mais mobilidade. Um camisa 10 que não somente faça o simples, o banco ovo, a bola pro lado. Ontem, a amostra que o Rojas deu foi de um jogador de mais nível, de mais alto nível do que o Felipe Coutinho. Porque o Rojas, ele não entrou tocando a bola para os lados. Ele tentava um passe diagonal, ele tentava um passe entre linhas, coisa que o Coutinho não faz, não tenta. Então hoje, nesse momento, não é que não estou fazendo uma crítica, não estou, né? Eu estou aqui te dando um argumento. Se você defende muito Felipe Coutinho, hoje eu entendo que é melhor preservar o jogador. Preservar, dar um tempo, um respiro, ver se o time vai performar sem ele, se ele é o principal responsável, se ele é um dos responsáveis por esse mau momento, você entende? Tirar um pouco essa energia dele e entrar no decorrer das partidas e torcer para que ele possa ser importante numa bola parada, num gol, numa assistência e aí voltar essa confiança. Hoje é burrice insistir num jogador, ainda mais nesse conjunto de Felipe Coutinho, Nuno e Brenner, que o time perde intensidade. Meu ponto de vista é esse. Tá, família vascaína? Agora, deixa eu passar aqui os cortes do Fernando Diniz e a gente volta aqui para trocar uma ideia. Olha só. Em qualquer outro clube, qualquer outro treinador já teria sido demitido. No Vasco, qualquer outro nome, com qualquer outro presidente. O Diniz só é técnico do Vasco por uma paixão, um amor platônico que o Pedrinho tem pelas ideias do Diniz. Nada, mas absolutamente nada, nem campo, nem fora, nem estatística, nem análise de jogo, justifica o Diniz ainda ser treinador do Vasco. O Vasco tem uma vitória e um empate nos últimos 11 jogos de Campeonato Brasileiro. Se a gente quiser aumentar um pouquinho mais, bota os 4 jogos finais de Copa do Brasil, que são jogos de nível de Série A. O Vasco tem 2 vitórias em 15 jogos. Esquece Carioca. Então, assim, em nenhuma outra circunstância, em nenhum outro clube, com qualquer outro treinador, com qualquer outro presidente, um treinador com esse desempenho e esse aproveitamento estaria no cargo até hoje. Se liga nos aproveitamentos dos treinadores do Vasco na gestão Pedrinho. Repara que o Fernando Diniz só consegue superar o Álvaro Pacheco, que é café com leite nessa discussão. Agora vamos destrinchar os números do Diniz. Essa derrota para o Bahia foi o jogo de número 51 dele no comando do Vasco. São 16 vitórias, 14 empates e 21 derrotas. Dessas 16 vitórias, eu vou riscar 5 da lista, com todo o respeito ao Diniz, que são as vitórias contra Melgar, CSA, Boa Vista, Maricá, time do Botafogo, que é praticamente um sub-20 no último fim de semana, porque essas vitórias não têm nenhum peso, elas não representam absolutamente nada. Então, de 16 vitórias, dá pra dizer que o Diniz tem 11 vitórias relevantes. Algumas realmente muito boas, né? Goleada no Inter, goleada no Santos, aquele jogo contra o Fortaleza, vitória sobre o Fluminense em semifinal de Copa do Brasil. Dos 14 empates, eu preciso ressaltar que 5 tem gosto de derrota. Operário, CSA, Nova Iguaçu, Madureira, Chapecoense. Jogos contra adversários muito frágeis, quase todos em São Januário, onde o empate acabou deixando a torcida com gosto de derrota. Seja sincero, qual treinador resistiria a um aproveitamento tão ruim? O futebol brasileiro, talvez um Abel Ferreira, um Felipe Luiz. Aqui fala um cara que já foi muito fã do Fernando Diniz, mas a gente também não pode cair naquele erro de pensar que com o Diniz o Vasco ainda joga bola. Com outro treinador não vai jogar nada. A gente não pode se apegar a isso não. E é algo que na realidade nem se confirma. Afinal de contas, o Vasco passa mais tempo jogando mal com o Diniz do que propriamente jogando bem. Eu acho que ainda dá pra segurar um pouquinho essa demissão do Diniz, porque estamos no início de temporada, teve jogador chegando, então esse time tá incorporando um pouco mais. O desempenho nos principais jogos nem chegou a ser tão ruim. Mas sejamos sinceros, somente o amor que o Pedrinho tem pelo Fernando Diniz é capaz de explicar o porquê o técnico segue no comando do Vasco. Sabe o que vai acontecer agora? O quê? Jogo do fim de semana contra o Volta Redonda. Mais uma vez vai ser a prioridade do Vasco. Pra ganhar confiança, pra melhorar o ambiente. E é o Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, com todo respeito. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, gente. Ponto. Vamos trabalhar com fato? Esse é o fato. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade. O aproveitamento do Diniz no Vasco é de 40%. Eu não consigo normalizar mais isso. Gosto das ideias do Diniz, acho que ele é uma mente que enriquece o futebol brasileiro, mas a execução é falha. E eu tô falando numa boa, tá? Hoje eu vou ser sincerão aqui. Me pagam pra dar opinião. É isso aí. Eu tô de saco cheio, pô. Porque, pra mim, cara, com todo respeito, eu acho que o Diniz é o técnico mais supervalorizado do futebol brasileiro. Sempre parece que não tem culpa de nada. Ele tem uma média de pontos dentro do Vasco da Gama, pegando as duas
as duas passagens, de 1,32. Essa é a média de pontos dele. E toda vez eu vejo, uma hora a culpa é o gramado, outra hora não, perderam muita chance, os jogadores perderam muita chance. Ah, mas não, porque o time era mais fraco. Ah, não, o time é limitado. Gente, desculpa, o time do Vasco não é um time limitado hoje. Ele recebeu reforços e acho que ele foi importante para a contratação de alguns reforços. O Pedrosa sempre trouxe essa informação, mas a gente tem que analisar. Eu não consigo conceber um treinador falar numa coletiva, e não tô falando da de ontem não, falar que o resultado não é a prioridade para ele. Então, gente, complica. Falar com o torcedor do Bahia hoje é fácil. É só dizer obviedades. O time dele é melhor do que o Vasco. Já tinha vencido o Corinthians na Vila Belmiro e derrotou o time do Diniz em São Januário. Ano passado não teve um bom desempenho como visitante e esse ano começa 100% fora de casa. Para mim é um resultado absolutamente dentro da lógica. O time do Bahia é muito bom e venceu o melhor. Tenta agora falar isso pro vascaíno. Porque hoje o sentimento cruzmaltino é de raiva. Ele quer um culpado na mesa, ele quer uma cabeça. E é muito fácil olhar pro treinador que, no fim das contas, é o grande responsável pela formação e organização do time. A dor do vascaíno não é a dor de ontem. É uma dor de anos que vem se acumulando. E aí a cada fracasso, a cada fiasco em casa, e tem sido feio, inclusive, os jogos do Vasco em casa, já não é de hoje, a cada fiasco, a revolta de anos vem à tona. Eu tenho uma divergência dos comentaristas que participam do Seleção, recentemente, sobre o elenco do Vasco. Tem uma linha que opina que o elenco do Vasco esse ano é um elenco para brigar na parte de cima da tabela, que ele melhorou. Não é o meu caso. Elenco para brigar na parte de cima é o do Bahia, como foi nos últimos anos. O Vasco, na minha opinião, segue sendo um elenco dentro da realidade do clube, que infelizmente para o torcedor vascaíno é brigar na parte de baixo. Ah, mas contratou um monte de jogador. Sim, o Vasco trouxe volume para o seu elenco. Ele tem hoje titulares de um nível razoável, regular, e trouxe reservas de um nível próximo a eles. O Diniz ganhou mais opção, mas não ganhou mais qualidade. Um elenco que perde Ryan, principalmente, um jogador desse quilate, e o Verratti, como uma excelente opção ao jogador que hoje brilha na Premier League, ele não pode ficar melhor, ele cai de qualidade. Então a gente está vendo o Vasco criar mais chances que o adversário, foi assim contra a Chape, foi assim contra o Bahia, e não consegue fazer gol. Claro, os responsáveis por isso, a qualidade deles foi embora. E eu vou terminando por aqui. Não vou defender permanência de técnico, continuidade de trabalho, nada disso. Vou apenas falar que no futebol as coisas muitas vezes são mais simples do que parecem. Em São Januário ontem, venceu o melhor time. Dos 3 resultados do Vasco até aqui, o que chama a atenção é empatar com a Chape em casa. Vejo aquilo como um confronto direto e um péssimo, terrível resultado. Perder do Mirassol, para mim, está dentro da normalidade. Perder do Bahia também pode acontecer perfeitamente. Só que para fazer uma boa campanha, para fazer uma campanha segura, o Vasco vai ter que conseguir alguns resultados fora da normalidade. Ele é pior do que muita gente e ele vai se ver obrigado, no Brasileiro, a derrotar times melhores do que ele. E até aqui, a gente está vendo uma temporada de muito sofrimento, como foram as últimas, e não há nenhum sinal, na minha opinião, de que o 26 vai ser melhor do que os últimos anos. Lamento falar isso, mas vejo que pouca coisa mudou no elenco do Vasco. É brigar nas Copas e sobreviver no Brasileiro. Vamos lá, família. Eu vou tentar acelerar aqui, porque realmente quero abordar todas essas visões aí. Eu estava vendo aqui esse jornalista comentar o corte dele hoje no Redação Sport TV, e ele falando que ele não consegue admitir que na partida de ontem a culpa é do treinador. Por quê? Porque o Vasco teve 65% de posse de bola, o Vasco finalizou 26 vezes, né, em relação à análise do adversário ali, que finalizou 8 vezes, se eu não me engano. Ele responsabiliza a incompetência dos jogadores. E eu falei exatamente isso aqui e no grupo de membros. Eu não consigo colocar a derrota de ontem na conta do Fernando Diniz, tá? Eu acho que nessa partida é o conjunto. De repente a demora em mexer, já deveria ter mexido no intervalo do jogo, sabe? Porque quando ele coloca o Marino, a situação ficou difícil pro Marino, por exemplo. Porque já foi um Bahia mais fechado. E o Marino precisa de um jogo mais aberto para ele render. Você vê que quando ele pegava na bola, tinha 3 ali na marcação, fazendo uma cobertura, ainda tinha sobra. Ficou difícil pro Marino dar um tapa, dar um drible e conduzir a bola. Ficou difícil também pro Andrés Gomes, né, no segundo tempo, com os ajustes do Rogério Ceni. Então, eu tenho essa visão também, tá? Que ontem a derrota é da comissão técnica e do grupo de jogadores, tá? Diferente da partida do Mirassol, que na minha opinião é uma derrota do Diniz, e da Chapecoense, que é uma derrota do grupo de jogadores, do campo, porque foram muitas chances criadas. Agora, quando eu olho para os resultados, não dá pra negar. Eu não sei se é uma questão de sorte, eu não sei se é uma questão que o Diniz não consegue tirar a atenção dos jogadores, organizar mais a defesa, sabe? Tem isso também, mano. Eu acho que tem. E o Vasco não vence com o Fernando Diniz. Não sei se é uma urucubaca, que ele tem que ir na rezadeira. O Vasco não vence com o Fernando Diniz. Jogando bem ou jogando mal. Criando e não criando. Então, é muito difícil hoje, tá? Muito difícil hoje defender a permanência do Fernando Diniz. Mesmo assim, né, como o Gabriel Farias falou ali, que, poxa, de repente tem que segurar por causa dos reforços. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou observar o jogo contra o Santos.
Eu vou observar o jogo, porque aí o jogo contra o Volta Redonda não me importa, tá? Não me importa. Eu já acho que ele tem que promover mudanças contra o Volta Redonda. Agora, a partir desses 2 jogos, o Diniz repetir o mesmo time, independente do resultado, tá? O Vasco com esse time que entrou em campo ontem ganhar do Santos, eu vou bater nessa tecla. Eu vou bater nessa tecla, independente do resultado. Porque ganhar do Santos, do time limitado do Santos, do time cansado do Santos, não vai, né, não vai trazer muita coisa em relação a jogos contra Cruzeiro, jogos contra Palmeiras. Porque o que a gente precisa hoje do Diniz é uma mudança de postura, é uma mudança de filosofia, é uma outra forma de jogar. Ele bate na mesma coisa. Ontem teve até uma mudança, né? Não saiu jogando, com o time mais próximo da área. Mas, cara, o Vasco precisa ser mais guerreiro, precisa ser mais intenso. Precisa mudar esse conceito técnico. O Vasco precisa entrar em campo para vencer partidas e não performar, jogar bem, né, fica mais próximo. Não, a gente quer vencer. Tem que tirar essa pressão do grupo. E eu não sei se o Diniz tem essa visão sobre o que é o futebol nesse momento. Futebol é resultado, família vascaína, não tem outra coisa. Então, a partir desse confronto contra o Santos, se ele chegar com o Coutinho, com o Nuno, com o Brenner, com a mesma coisa que a gente está vendo há tempos, a partir desse jogo, eu vou passar a defender com muita força aqui a demissão do Fernando Diniz. É o que eu falo, eu não entro em discussões, em xingamentos com torcedores, porque a gente está no mesmo barco. Você precisa entender isso. Então, existem muitos argumentos para defender a demissão do Diniz. Ninguém tá falando merda, ninguém tá fazendo inferno, ninguém tá jogando contra, ninguém tá torcendo contra, como o Diniz colocou ontem pro Joel Silva. De forma nenhuma. Isso é um absurdo que o Diniz fez. Agora, eu entendo também a galera que defende por um histórico recente, pelos reforços que chegaram por causa do Diniz, mas não adianta a gente ter esse olhar do histórico, dos reforços, se o cara não mudar. Vai bater e vai continuar perdendo. Você entende? Agora, família, tocando no ponto do Rizek, em relação ao time do Bahia e ao elenco do Vasco. Vamos lá, eu estava aqui fazendo uma pesquisa sobre o retrospecto do Diniz nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né, com Fluminense e Cruzeiro. Olha só, Rizek, vamos lá. Com o Fluminense, o Diniz conseguiu, em 33 pontos disputados, vencer apenas 2 vezes. Na verdade, né, melhor dizendo, não sei se ele venceu 2 vezes. Em 33 pontos, o Diniz conseguiu 6 pontos. Em 33 pontos. No Fluminense foram 11 jogos, tá aqui, ó. 1 vitória e 3 empates, 7 derrotas. Você consegue perceber, ô Rizek, que a sua visão, ela não está correta? Porque boa parte desse elenco do Fluminense, que o Diniz construiu isso, tá lá ainda. Pelo Cruzeiro, o senhor Rizek, o Diniz teve 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Esse Cruzeiro, que no ano passado, ele continuou o trabalho depois de dar um chilique lá, o Pedrinho lá, BH, permaneceu com ele, deu um voto de confiança, ele entregou a pior campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, terminando na 7ª colocação. 7ª. Depois, meses depois, um treinador português chega, com as mesmas peças, melhora o desempenho do Cruzeiro. E o Cruzeiro termina a temporada muito bem, 3º colocado, semifinalista da Copa do Brasil, certo? Então, família, eu não consigo olhar para esse argumento do Rizek, eu sei que ele fala ali que o vascaíno tem esse olhar, vai tomar naquele lugar, porque é só você ver nomes. É só ver, não tira onda com a nossa cara e achando que a gente tá achando, os comentaristas estão falando isso, e repito, não é uma questão de olhar para o passado do Vasco. O passado do Vasco não entra aqui. Desculpa o palavrão, tem que cortar isso. Não entra aqui nesse momento. É só você olhar os times do passado, de um passado recente. O Vasco hoje está dentro de uma realidade. Família, eu vou chegar perto de você. Eu vou chegar... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vou botar na tela não. Assim, pra sentir energia. Você consegue olhar para esse time aqui e dizer que esse time é infinitamente melhor que o do Vasco? Que esse time aqui tem condições de brigar na parte de cima da tabela? Que esse time aqui, ele não tem essa condição. Como o Vasco está fazendo de 11 jogos perder 9. Família, olha para isso aqui. Ronaldo, goleiro. Canu! O Canu era o zagueiro do Bahia ontem. O Canu! Santiago Ramos. Quem é esse? Santiago Mingo é meu, sabe? O lateral é novo, 21 anos lá da Argentina. O Juba, beleza, bom de bola. Acevedo. Quem é Azevedo? O Barros, pô. É menos jogador que esse cidadão. O Jean Lucas, muito bom jogador. Mas o Thiago Mendes fica tão atrás assim desse cara. Fez o que ontem? Everton Ribeiro. Ademir. O Ademir foi protagonista aonde? O Ademir, tô falando que ele é um péssimo jogador não, mas ele traz essa condição pro Bahia ser infinitamente melhor que o Vasco. Cristian Oliveira foi um que passou pelo Grêmio, o Grêmio some daqui. E o William José, que eu até acho bom jogador, mas não fez nada ontem. Não é isso, pô. E veja bem, não estou aqui defendendo o jogador.
Agora, não dá pra gente normalizar o que está acontecendo e ter esse argumento do Rizek, que não é vascaíno, que não vive, que não consome, que não vê a gente, que não, né, diariamente entendendo o que é o Vasco, pra falar uma merda dessa. Porque quando tu fala uma merda dessa, tu esquece do retrospecto histórico recente do Fernando Diniz. Pelo Fluminense, mais derrota, um aproveitamento assustador. 33 pontos, ganhou apenas 6 pontos. No Cruzeiro, da mesma forma. E assim, uma virada de chave que assusta. Que um time que termina na 7ª colocação do Mineiro, esse time fica entre os melhores do Brasil. Então o que hoje a gente olha pro Vasco é que esse time tem potencial para não construir o que vem construindo. É isso. É isso? E se de repente esse time alcançar um número de vitórias, de bons resultados, de desempenho, sonhar com alguma coisa lá na uma pré-Libertadores. Ninguém tá falando aqui que o Vasco tem que ser campeão do Brasileiro. Não tem time para isso, não tem elenco para isso, mas também não tem para brigar na zona de baixo. Não tem, de forma nenhuma. Eu não consigo olhar pro time titular do Bahia e falar que esse time é infinitamente melhor que o nosso. Eu não consigo olhar pro São Paulo, que hoje é líder. O Luciano veio a público e disse, cara, vocês vão ter que jogar com a gente, porque esse ano a gente vai sofrer. Tem 7 pontos no campeonato, não perdeu, 2 vitórias e um empate, ganhou do Flamengo. Olha pro time titular do São Paulo, olha para o time titular do Fluminense. Então, assim, a mudança, família, ela dependendo dos próximos resultados, assim, na minha opinião, principalmente contra o Santos, ela precisa chegar. Porque eu acho que o torcedor do Vasco, e a gente tem que ser confiante, né, pelo trabalho que vem acontecendo, é o que aconteceu no Cruzeiro, né, torcer para que isso possa acontecer. A saída do treinador melhorar o desempenho do time de uma forma, assim, assustadora, né? O que a gente está trazendo aqui são argumentos, são fatos, não tem nada aqui de um torcedor 22 falando com o coração. Aqui, Rizek, desculpa,